Sistema ABC Podcast. Bom, então eu só queria dizer que eu concordo com tudo que a Bia falou e acho que se a gente for falar do talento, né, que é a exceção, né, o talento é a exceção. Se a gente tem e não é suficiente para a gente trabalhar, né, ele por si só não é uma ferramenta de uso constante, né, e a gente fica refém disso que a Bia falou, dessa variação da qualidade, né, da apresentação ou da filmagem. Mas se a gente pega essas pessoas talentosas que trabalham, a gente consegue nivelar por cima toda e qualquer arte marcial ou performance artística, né? Então, se a gente falar de um boxeador como Muhammad Ali, por exemplo, ele quebra esses paradigmas da obviedade do treinamento mecânico, né? Porque eu acho que a técnica ela é feita para ser transbordada mesmo, né? A gente tem que absorver o máximo de técnica possível em qualquer segmento, né, para poder se livrar delas, né, na hora de executar, e não virar, eu sou um ator deste método, você está se fechando. Então é ideal que a gente tenha absorção de cada vez mais métodos e ferramentas para a gente utilizar. O legal do sistema é que ele já parte de uma base desconstruída, né? Então ele fornece repertório de improviso, né, desde o primeiro momento de aula, né, desde a primeira aula. Então ele não vai trabalhar única e exclusivamente com o sujeito talentoso, né? Então, um capoeirista, ele vai aprender a gingar, né, desde a primeira aula. Ele precisa da ginga, senão ele não vai conseguir. Mas o capoeirista com talento, ele vai transgredir a ginga, né? Ele vai, assim como o boxeador, e no sistema a gente é incentivado o tempo todo a pensar fora da caixinha. Então, isso que é bacana demais para a gente, né? Porque o ator também, mesmo dentro desse universo profissional, né? Se a gente falar, o sujeito, eu conheço vários atores que trabalham como um relógio, né? Então, o sujeito ele faz a peça igual todo dia. E ele consegue manter um parâmetro de qualidade, mas a gente fica na média. E o legal é a gente subir a média. Do mesmo jeito que a Bia propõe que a gente não desça, e isso faz com que o trabalho tenha qualidade, eu, como espectador, como diretor, como ator, eu quero ver essa média subir. Eu quero ter o espetáculo minimamente bom, mas eu quero dias incríveis. E esses dias incríveis só vão acontecer se o ator estiver disposto a improvisar, a caminho diferente. Então, ao invés de eu dar o soco aqui, ele vai buscar o caminho do soco aqui. E ele vai, através desse improviso, encontrar o novo, porque o teatro é isso, ele é vivo a cada dia, né? E engana-se quem pensa que teatro é todo dia igual, a mesma coisa. É o que a Bia falou. Se você estiver triste, minha mãe morreu, eu já fiz peça de teatro recém-descoberto uma doença grave, ou depois de sofrer um acidente, ou com tia que faleceu. E cada dia você vai estar de um jeito. Então, você precisa dessa capacidade de improviso, precisa ouvir. Então, eu acho que também o sistema traz isso, a luta, mas o sistema especificamente por causa da questão do improviso, essa prontidão que precisa ter. E o ator precisa ter escuta. A gente também tem muito ator que não tem escuta. Aí o cara fica esperando. Eu quero até interromper aqui, porque eu lembrei de uma outra questão também, que todas as artes marciais trazem, o esporte traz muito, mas no sistema isso é despertado de uma forma muito... talvez vou usar a palavra doce, mas que é a resistência à dor, né? Que é de uma forma que é muito importante. Por quê? Porque um artista ali, um ator ali, eu não sou atriz, mas eu faço as pontes para essas explorações, né? O que eu encontro de resistência, porque o ator ele acha que está doendo ali e é pessoal, ou está mexendo em alguma coisa, daí é o meu lado psicanalítico, que ele acaba tendo uma coisa que vai mexer com trauma e que não dá para se mexer. Eu acho que tanto o esporte, as artes marciais e o sistema, ele traz uma coisa de não, vamos lá, que isso daqui é importante. A gente passando por isso, esse limiar aí, a gente vai conseguir dar um salto criativo, de potência, e lidar com essa dor como um desabrochar mesmo, sabe? De algo muito mágico que pode aparecer. Então, não é a falta de cuidado do diretor de uns tempos atrás que tratorava as pessoas, mas é uma coisa cuidadosa que a gente vai passar por isso para chegar em algum lugar e com muita segurança. Então, tem
tem uma questão toda de por que eu estou fazendo isso e sem deixar de olhar para aquela pessoa, né, que está ali. Então, existe um cuidado pedagógico que é completamente diferente desses diretores dos anos 80 aí, que, enfim, que traziam preparadores, né? Preparadores. Exatamente. Porque é isso, a exaustão coloca a gente em lugares interessantes, mas tem que ter cuidado, né? Não dá para você botar uma pessoa para tomar daime e deixar ela solta ali na sala sem ninguém, né? Se você vai fazer esse tipo de experiência, coisa que eu nunca fiz, mas eu acredito que você tem que ter pessoas em volta cuidando. Você tem que ter um sofá confortável para a pessoa sentar. Então, se eu te proponho uma viagem que vai te levar a lugares que você precisa saber onde você está indo, né? Então, precisa ter uma guia como a Bia para te levar, para cutucar esses traumas, para buscar, porque com certeza vai vir coisa mais interessante, porque vai sair da superfície, né? Então a gente precisa realmente quebrar esses lugares, né? Todos que a gente tem. Como tudo que a gente vive emocional está no corpo, né? Então a gente tem couraças musculares no corpo. O sistema, eu lembro até hoje de uma vez que o Gui, inclusive ele fez comigo, né? A gente estava assim, e ele simplesmente descia a mão nos ombros, assim. Você lembra disso, Gui? Que você vinha por trás e... A sensação de eu não vou... O primeiro pensamento é, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou restabelecer. Daí você vê restabelecendo, reestruturando pós essa sensação de dor. Né? E isso faz você acreditar que você pode se restabelecer sempre, né? Então, assim, aonde eu preciso mexer para que isso realmente me deixe mais forte, mais consciente e mais dono de mim, né? Corajoso, né? Esses dias eu saí para correr e desde que eu sofri meu último acidente, né? Que eu estava trabalhando com a Bia e tal, já faz uns bons anos aí, mas antes disso, até a primeira vez que eu quebrei o pé já faz 6 anos, e o médico falou que eu precisaria esperar 5 anos para poder correr uma maratona, né? Como se eu fosse correr uma maratona agora, mas eu sempre gostei de correr. E eu voltei a correr recentemente, né? Como atividade física, tal, um pouquinho, e a Bruna, minha esposa, toda vez que a gente está no interior, tem uma pista que acompanha a estrada lá, e ela vai caminhando até o final da pista e volta. E eu fui correndo. E ela falou, nossa, você foi correndo até lá e voltou? Como é que você aguenta? Fazia 6 anos que eu não corria. Foi na primeira vez e eu fui. Eu falei, na primeira subida que tem aqui, saindo da casa do meu pai, eu quase desisti. Porque é o limiar, existe isso fisiologicamente. Então, o limiar ventilatório, né? A gente vencendo esse limiar da dor, vencendo esse limiar do condicionamento físico, você entra no voo de cruzeiro. É isso. Só que para passar, as pessoas desistem na primeira subida. As pessoas desistem porque não querem sentir dor, não estão habituadas a sentir dor, e aí parece que a gente vai ser espancado no sistema. Não é isso. Mas a gente vai entender o quanto a gente é capaz de carregar de carga, né? E o quanto a gente também não precisa colocar de carga na gente mesmo, o quanto a gente tem que se libertar, né? E uma brincadeira que eu sempre faço com os meus filhos é: se está fazendo força, está errado. Eu sempre falo isso. Então, para qualquer atividade, né? Qualquer atividade, seja atividade sexual, atividade artística, atividade culinária, qualquer coisa que você está fazendo. Se está fazendo força, e olha que eu adoro fazer força, hein? Eu sou daqueles que bota 50 a cada lado no supino e fico lá sofrendo. Mas se está fazendo força, está errado. Tem que encontrar o jeito suave. E o sistema ele é um mestre para fazer isso com a gente. Chico, aproveitando que você está embalado aí, você consegue fazer uma relação do sistema ou dos treinos que a gente fez juntos com o personagem do doutrinador? Total. Assim, Eloy, deixando tudo isso que a gente já falou, né, nessa bagagem interessante que a gente constrói como ser humano, como artista. E eu fiz um trabalho de investigação muito grande na composição desse personagem, né? E era fundamental que ele tivesse. Tanto é que eu fui buscar você, né? E fui buscar os outros cursos que eu precisava fazer, não deixei a produção, a direção me dizer o caminho que eu ia seguir, né? Eu já fui atrás do caminho porque eu achava que ele precisava dessa força, dessa potência,
mas ao mesmo tempo dessa precisão. Eu acreditava que o doutrinador era um cara preciso. Então eu não via ele, por exemplo, desperdiçando energia num combate, desperdiçando energia numa discussão. Ele era um cara de poucas palavras, poucos golpes e que resolvia rapidamente. E mais do que isso, Gui, um cara que é habituado a apanhar, habituado a viver na dor. E depois que ele perde a filha ainda, ele vira um saco de pancada, ele vira um suicida. Ele vai para vamos pensar que o doutrinador, né, o Miguel, ele vai para todas as missões para morrer. Era isso que eu tinha na minha cabeça, porque ele de bala, armadura do Batman, superpoder do Superman, garra do Wolverine. Ele ia de peito aberto, só com a arma ali e tal, mas peito aberto, enfrentar os políticos, os seguranças. Ele podia tomar um tiro a qualquer hora e morrer, e é o que ele buscava, porque ele vivia na dor extrema, ele estava nesse lugar da dor. Então eu precisava quebrar esse meu corpo, quebrar essa estrutura rígida e extrovertida que eu tenho, né, de falar pra caramba e tal, e buscar essa interiorização. E o sistema me trouxe essa ferramenta necessária não só para a composição exterior dele, né, em termos corporais, em termos objetivos, porque também tem um detalhe, né, Gui? Você sabe, eu fiz todas as cenas de luta do filme, né? Eu fiz todas as cenas de luta do filme, todas, e a contragosto da produção, que contratou um campeão brasileiro de taekwondo para ser meu dublê. E o menino ficou sentado o filme inteiro, assistindo eu gravar. Então, e foi um prazer, porque eu acho que isso traz uma força para o personagem. Então, cada soco dele vinha de dentro, com essa dor mesmo. Então, era quase... cada soco é uma reação, não era uma ação. E acho que essa consciência de cada vez que você me batia ali nos nossos treinamentos e que eu voltava roxo para casa, tô brincando, mas a cada pancada que a gente ia ali levando, brincando, sentindo, entendendo como bate também. Porque muita gente passa 10 anos fazendo aula e não leva pancada, assim, né? No sentido mesmo de chacoalhar o corpo, de entender, de sacudir as estruturas. Não tem nada a ver com violência, com machucar, não é nada disso. Mas é você sentir, né, como é que do que você é feito. A gente é de carne, a gente é de osso, a gente é mais frágil do que a gente pensa, né? Eu já vi minha perna quebrar várias vezes, fratura exposta, então eu sei que a gente é igual um frango, né? Você pega a perna, faz assim, e a gente acha que a gente é indestrutível, né? O jovem acha, e aí o menino vai fazer jiu-jitsu, ele acha que ele é indestrutível, que ele é o He-Man, e aí ele sai ontem, né? Infelizmente a gente teve uma notícia, não sei quando vai ao ar essa nossa entrevista, quando vocês vão colocar, mas essa semana agora, em outubro, um lutador de luta greco-romana foi assassinado com uma facada no coração. Então assim, a gente tem essa coisa de eu sou lutador e eu vou para a briga, e essa cultura muito grande no Brasil também, né? Muito provocada. Eu respeito tudo que quanto mais jovem, mais você tem isso, porque você está mais longe da morte biologicamente, exato, né? Exato. Então, de alguma forma, a morte está muito distante, então eu arrisco mais. Exato. E a coisa do MMA também coloca as pessoas nesse lugar, né? De assim, são heróis indestrutíveis. E eu lembro do quanto foi duro assistir o Anderson Silva quebrando a perna. Aquilo me machucou na alma, porque eu achava que ele era indestrutível, cara. É o Anderson Silva, é o Spider, mas não, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Então a gente precisa entender essas nossas carências, as nossas falhas, né? Trabalhar o nosso ego. Então eu acho que o sistema me ajudou em tudo, nessa construção interior e na construção física do personagem, que eu só ouvi elogios em relação às coreografias de luta e tal, que foram feitas pelo Danny Hu, com a base do Kung Fu, mas aonde eu me meti o tempo todo. E eu trazia essa coisa do sistema o tempo todo presente, o tempo todo. E acho que a gente conseguiu um resultado interessante por conta disso. Aproveitando esse gancho de briga de rua, MMA e essas coisas, vocês conseguem fazer um paralelo ou ter alguma opinião sobre... Porque, assim, essa violência está inerente hoje em dia e está cada vez mais num ardor e num crescente muito grande, né? Então, a utilização ou como usar as artes marciais ou o sistema e até as artes mesmo para tentar
não diria lutar contra isso que está acontecendo, mas estar preparado para isso, até de certa maneira, se o treino do sistema ou das artes cênicas ajudaria a diminuir esse tipo de coisa, né? Quer falar, Bi? Vai lá. Não, é bom, posso falar. Eu tenho até casos particulares meus, o Gafa sabe disso. Uma das histórias é que eu estava em Bogotá com o Fran, meu marido, e ele estava com uma... Ele tinha acabado de comprar, isso já faz muitos anos, ele tinha comprado uma máquina fotográfica digital, daquelas ainda que eram separadas do celular, no cinto. E daí a gente estava andando e vieram 2 caras com faca. E a minha reação foi de empurrar o Fran e eu consegui bater num dos caras, o outro ainda evitei que ele fosse, porque ele estava indo atrás do Franklin, consegui evitar que ele fosse, comecei a gritar pela polícia e eles fugiram. Tirando o Frank, que se machucou quando eu empurrei ele, né? Porque a reação foi tirar, porque o cara estava com a faca na barriga dele, e a minha reação foi afastar primeiro ele da faca. E daí isso para mim foi muito potente. Eu falava pro Gafa, eu falava assim, cara, eu não devia ter feito aquilo. Daí o Gafa brincava, ué, por que não? Se você achou que dava para fazer, de repente você podia, né? Mas é assustador você também ver o poder que isso pode te dar, né? De alguma forma depois. Você fala, cara, eu consegui fazer isso, parecia cena de filme. Eu hoje aqui pensando, jamais faria uma coisa daquela. Jamais. Mas assim, de alguma forma, te deixa muito atento, né? Eu acho que neste lugar já chegou para o lado negativo da coisa, eu estava num lugar meio tenso, e um cara encostou em mim, a minha reação foi muito automática de dar uma cotovelada. E daí o cara, coitado, ele só estava encostando, não era um assalto nem nada assim. Então tem o lado negativo também, mas que te deixa muito consciente. E num ambiente de tensão, se você não está... e por isso continuar treinando, né? Porque num ambiente mais tenso, sei lá, você vai numa 25 da vida, você vai num lugar que é um lugar que você tem que estar mais atento, se você não tiver um treino constante, você pode usar isso de uma forma negativa, né? Ou machucando alguém que efetivamente não só estava ali distraído e encostou em você, ou até se expondo desnecessariamente, porque você nunca sabe a reação que tem depois de uma ação, né? Então, eu acho que qualquer arte marcial e o sistema, eles te ajudam a ter essa serenidade para entender quando precisa, quando você pode recuar, para não ter um momento de violência, e quando não tem mesmo jeito, né? Você está vendo que vai acontecer, e você vê, né? Eu, mulher, andando num lugar escuro, eu percebo, tem algumas coisas que você fala, ou eu vou agora, porque eu não consigo mais retornar. Em alguns momentos você não consegue mais dar um passo atrás. Então você vai torcendo para que não aconteça nada, mas se acontecer você está pronto. Eu acho super importante evitar os riscos, mas assim que tiver um risco, você conseguir, em fração de segundos, perceber mais ou menos, né, qual seria a melhor ali, ação, orientação para aquele problema que está ali na sua frente que você não consegue apagar, né? Você está ali com você vê muito prontamente. Então, isso assim, isso do ponto de vista. Eu tenho hoje 45 anos, sou mulher, não tenho sarado, então, apesar de ele ter muita massa muscular ao mesmo tempo, aonde que dentro deste lugar eu consigo? Porque eu não tenho mais energia que eu tinha quando eu conheci o Gafa com meus 20 anos. Não tenho. Né, você percebe, tem algumas coisas, né, o joelho já não está mais maravilhoso, né, você percebe que tem algumas coisas aí da idade e
de conjecturas físicos, psicológicas que vão se alterando. Então, é por isso que é importante o treino, para você se entender aonde estão suas fragilidades, né? Porque você não envelhece de uma hora para outra, você envelhece aos pouquinhos. E entendendo o que você tem de ferramentas de força, aonde você tem mais possibilidades, é super importante, né? Inclusive nas relações. Eu digo que se a gente fala da violência das ruas, eu estou falando aqui só de uma questão física, mas quando você vai falar em ambientes onde eu preciso me impor, me conhecer, inclusive fisicamente, me faz mais forte para me colocar verbalmente nas relações. Então, assim, eu sinto pouco machismo porque eu consigo, de alguma forma, abrir espaços e falar, olha, aqui é o meu espaço, aqui não. E para dar esse limite, eu preciso me conhecer minha potência, ter autoestima, né? Isso é super importante. Acho que o sistema ele traz muito isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, essa coisa do entendimento da potencialidade, né? Eu costumo dizer que a ferramenta nunca é culpada de nada, né? E sim quem está aplicando ela de certa maneira, né? Tem uma série muito bacana que eu assisti, me diverti, comi em 2 dias quase, o Cobra Kai, não sei se vocês viram, que fala é muito legal, cara. E ali mostra assim, o quão a presença e a intenção do mestre é que vai moldar o tipo de aluno, né? Então a gente tem de tudo, né? Tem esses malucos que eu lembro, eu fazia jiu-jitsu e a minha orelha é mole, eu nunca tive nada, mas eu lembro que tinha gente que ficava apertando a orelha para ficar com aquela coisa. E aí o cara ganha a faixa azul e sai para brigar na rua. Então assim, isso passa pelo professor, passa pelo mestre. Então, eu não acredito que uma pessoa treinada vá se tornar mais violenta, muito pelo contrário. Então, se a gente pensar quanto maior a potência do carro, né, a gente tem mais ferramentas de segurança. Então, se você pega um carro ultra potente, ele vai ter ABS, airbag, tração, não sei o que, papai. E muitas vezes você pega um Fusquinha velho ali, eu amo Fusca, mas ele não tem nem como frear a 60 por hora. Então, assim, é muito menos perigoso você andar num BMW desses com todas as coisas e tal, do que andar num Fusca. Então, é interessante que a gente esteja muito preparado para não usar, né? Não vou ficar aqui falando da parábola do samurai, que tem a espada afiada e que ele nunca usa, que todo mundo já conhece essas parábolas japonesas e que eu amo e tal, mas é isso, eu acho que a gente tem que estar extremamente afiado, preparado e nunca usar. Lógico que eu estou falando dentro do meu privilégio de quase 1,90 m de altura, 100 quilos, muito bem treinado, e poucas vezes alguém teve coragem de vir me enfrentar na rua, me assaltar, tentar. Óbvio que eu já reagi, óbvio que a gente não deve reagir, a gente deve sim observar, estar atento. E é o que a Bia falou, tem situações em que a gente vai ser obrigado a agir mesmo, né? E o importante é estar preparado, ter consciência, né? E dificilmente alguém preparado, seja em sistema, ou Kung Fu, capoeira, seja lá o que for, vai sair gratuitamente batendo em alguém na rua. Ele tem consciência disso. A gente vê as pessoas se dando tapa na rua toda hora, né? Mas são pessoas que nunca passaram por um tatame, nunca passaram por uma sala de treinamento, né? E eu acho que isso vai te dando um lugar de autoconfiança e de centralização mesmo do nosso emocional, né? Controle, é isso. O cavalo bem treinado, ele vai para onde você manda. Agora o cavalo... Eu digo mais, hein, Kiko, eu acho que quem treina muito começa a perceber, parece que tem um clima no ar de que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei, exatamente. Eu consigo sair antes que a coisa aconteça. Exatamente. Prevenido, né? É isso. Então, eu acho que quanto mais ferramenta a gente adquire, menos a gente vai precisar usar. Na verdade, é essa. Agora, exatamente. Óbvio, se precisar, que bom que você tem. Que bom que você tem. Né? Se você, então, eu vou ensinar para os meus 2 filhos, minha filha e meu filho, com toda certeza, a se defender, a lutar, tudo. Eu já ensino, né? Mas eu ensino primeiro a responsabilidade que é conhecer isso e o quanto eles não devem usar isso, né? E aí é o senhor Miyagi, né? Tudo. A gente tem toda essa questão no nosso imaginário, né?
E eu acho que é isso, a gente tem que formar através de bons exemplos, né? É uma discussão muito complicada, complexa, né? Que passa para jogo de tiro no celular, no computador, isso estimula a violência ou isso descarrega a violência de uma certa maneira? São discussões que a gente precisa ter, que a gente precisa ter um orientador, na verdade. É óbvio que você vai ter crianças que vão jogar isso e vão querer sair na rua e fazer, mas qual é o aspecto psicológico dessa criança? Em que condição ela foi criada? Ela tem presença do pai, ela tem presença da mãe, ela tem professor. Então, não é uma matemática pura e simples que a gente vai resolver, né? Agora, uma coisa eu garanto, se todo mundo estivesse numa academia treinando com um mestre sério, eu não tenho a menor dúvida de que os casos de violência seriam muito menores, né? Até o sujeito iria pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, porque ele sabe que ele tem uma egrégora acima dele também, né? Do mesmo jeito que a cada vez que eu entro na academia eu saúdo lá o meu mestre japonês, criador do judô e o do karatê, e é assim, a gente tem, eu devo a responsabilidade ao meu mestre também. Eu acho que essa questão disciplinar também entra positivamente nesse sentido, né? Agora tem um outro lado também, só para encerrar, que a gente está falando aqui das mulheres, né, e etc., da violência, mas às vezes as mulheres elas precisam aprender, inclusive, um pouco desta violência no sentido da agressividade, né? Não a violência, claro, mas a agressividade lá na origem etimológica significa andar para frente. Sim, sim. Quando eu faço exercícios de teatro, por exemplo, não é raro, quando eu gosto de dar as aulas para quem está iniciando com alguns desafios. E desafios assim, simples, que pode ser desde correr com os olhos fechados, ou aquele famoso subir numa cadeirinha e as outras pessoas pulam, coisas que não oferecem risco efetivo nenhum. Mas o que eu observo muito geralmente, sempre quem vai primeiro, ou pula corda, que é uma coisa simples, quem sempre vai antes é um menino, nunca uma menina fala eu vou de pronto, e sempre você tem que estimular mais as meninas para que elas façam, para que elas corram esse risco. E o problema é dela ser mulher? Não. O problema é o que a sociedade fez e colocou durante todo esse tempo, não treinando esta menina para essa agressividade, né? Agressividade positiva. Então, eu acho que as artes marciais, trazendo isso, né, este lugar, faz com que elas consigam, as mulheres consigam se colocar cada vez mais e chegar em lugares que elas sonham. Boa, bacana. Gente, acho que falar rapidinho, só para quem não é da área, ou quem não conhece, falar um pouquinho do sistema também, né? Para entender um pouco mais, não ficar tão avoado aí com a história. Mas nessa modalidade de treino a gente trabalha com princípios, né? Não com formas pré-definidas, né? Então a gente trabalha com respiração, relaxamento, que na verdade é uma palavra meio mal utilizada para aquilo que a gente faz, né? Porque quando a gente fala em relaxamento, a gente acha que vai ficar mole e não vai fazer nada. É muito mais uma questão de prontidão, como a Bia falou, né? Que quando você está num estado de prontidão, você não desgasta energia desnecessária, mas você está pronto para qualquer coisa. É mais ou menos um estado de um gato ou um cachorro dormindo, entendeu? Ele está dormindo, mas quando ele acorda, ele não precisa alongar, ele sai pulando e faz o que tem que fazer. Então, é muito mais esse estado, né, de prontidão, mas que a gente usa a palavra relaxamento, movimento. A gente não trabalha com a forma pré-definida, a gente até estuda as técnicas, né? Eu costumo falar que a técnica é um subproduto do movimento. Então, a gente até estuda a técnica para entender por que ela funciona e quando ela funciona. E, ao mesmo tempo, você percebe que ela não vai funcionar o tempo todo com todo mundo. Então, é uma perda de tempo você ficar decorando técnica, né? Então, a gente fica atrás dos princípios em cima das coisas, inclusive a postura que a gente fala, né? Entender como funciona essa mecânica, essa biomecânica do corpo nessas aplicações de estresse, né? Então, o treino eu diria que ele é muito mais dinâmico e é extremamente divertido, pelo menos a maneira como eu gosto de dar o treino, né? Eu acho que essa coisa muito sisuda de algumas artes marciais, ela tem o seu valor, mas como aprendizado, até a neurociência já fala isso, que para criar uma nova
sinapse para um gesto, você precisa de mais de 400 repetições. E se você faz esse mesmo gesto brincando, com menos de 40, o seu corpo já criou essa sinapse. Então, a brincadeira dentro do treino, né? Então, ele deixa de ser tão sisudo. A gente trabalha com assuntos mais sérios nesse aspecto emocional e psicológico. Se você dá uma certa leveza para o treino, fica muito mais fácil de lidar com a história, né? Inclusive, até eu ia brincar uma hora que vocês falaram de alguma coisa do preparador, né? Olha que engraçado, né? Preparador. Então, assim, a gente precisa disso, né? Não é? Não dá para evitar, né? Não dá para evitar. Achar que você vai fazer uma coisa e não vai doer algum dia, em algum momento, em algum lugar, é lenda, né? Eu falo para o professor assim, poxa, se os profissionais de MMA, Anderson Silva, que é um profissional, vive disso, faz isso o dia todo, ele apanha, por que eu acho que eu vou entrar numa briga e não vou levar uma também na orelha? Então não dá, né? Mas eu queria convidar todos os atores de cinema, teatro e artes cênicas afim para aparecer num treino quando vocês quiserem, bater um papo com a Bia e com o Kiko, que são duas pessoas que eu amo muito de paixão, que são fabulosas esses dois aí, então conversem com eles sobre isso também e estamos aqui, né? É isso. Pessoal, nós chegamos aqui no limite do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a presença de todos, Kiko, Bia, Algafa, enriquecendo o nosso podcast, né? A gente sabe que tem muito assunto, a gente podia ficar discutindo, né, sobre várias coisas sobre o sistema, a relação com a arte, né? Mas eu queria realmente agradecer e deixar o espaço aberto para que vocês possam, de repente, divulgar algum trabalho, né, o que vocês estão fazendo nesse momento, tá? Então a gente pode começar pela Bia, então. Pode ser? Bom, este momento político, caótico, né, inclusive com o vírus, não tem sido muito propício para a arte artística, né, para a classe artística, que está com os projetos cada vez mais retalhados, né, pelo governo. Então, assim, cada vez mais a gente percebe neste lugar o quanto a cultura não é importante para quem está aí exercendo o seu mandato. Mas existe um lugar de resistência. Então, assim, o que eu tenho feito muito hoje é feito um trabalho de arte psicoterapia, porque não existe uma produção, está começando agora algumas coisas para comerciais, mas ainda não está rolando coisas, né, artísticas de uma maneira forte. E eu tenho atendido atores, produtores, escritores, que têm tido ou problemas por causa da pandemia ou não, mas que querem se autoconhecer. Então, a gente faz uns trabalhos que elencam psicanálise junguiana, arte-terapia e bioenergética, da onde eu puxo muitas coisas do sistema, né? Então, assim, quem estiver interessado, tem um site que chama casalume.com.br, pode procurar lá, mandar mensagem, tá? Casalume tudo junto. E vai ser um prazer atender. E vamos esperar, né, melhores políticas e uma resiliência aí dos artistas. A gente estava falando de dor, né, de formas criativas da gente conseguir fazer a nossa arte. O Kiko, ele é muito bom nisso, eu tenho certeza que ele vai estar falando coisas. Daí, do mais, para o ano que vem, eu tenho peças que eu vou dirigir, etc., mas daí fica para um outro papo, porque enquanto os teatros não estiverem abertos, tá difícil de fazer teatro. Eu não acredito em teatro ainda por internet, eu não comprei essa ideia. Então, eu estou esperando os teatros abrirem para a gente poder voltar a fazer ao vivo. Tá certo. Muito obrigado, Bia, pela participação. Imagina. Kiko? Tentar ser rápido aqui, no momento exato, tentando manter a sanidade, tentando cuidar das crianças que não tem escola, 2 crianças em casa, fazendo comida, limpando a casa, mantendo a minha sanidade, acordando às 6 da manhã, indo para a academia, nadando, correndo, treinando, e escrevendo, finalizando meu segundo livro infantil, que eu resolvi ilustrar também, vou lançar o mais breve possível, vou tentar no Natal desse ano, né? Finalizei mais um espetáculo, uma peça como dramaturgo,
voltando aos testes, com muita desesperança, com muita desilusão, por causa do nosso sistema político, mas por causa do nosso sistema humano, por causa das pessoas. Eu acho que a gente vive uma crise humanitária sem precedentes. Eu acho que a pandemia foi só uma das pragas do Egito, para fazer um paralelo com o trabalho que eu fiz. E acho que coisas ruins virão pela frente, não vejo mudança, acho que ninguém vai mudar porcaria nenhuma. Eu acho que quando acabar a pandemia vai todo mundo voltar a comprar a bolsa da Louis Vuitton de R$5.000. Coitado de mim, tem bolsa até de R$500.000. E acho que vai todo mundo cagar um para o outro. Eu nunca tive tanta consciência do quão egoístas são as pessoas, quem liga para a gente nesses momentos, quem não liga, quem não está nem aí. E nesses momentos de dificuldade a gente cresce, nessa dor a gente cresce, a gente se reinventa, mas a gente tem um momento muito triste para passar aí, com teatros fechando. Essa semana eu fiquei sabendo que o Teatro Itália fechou, o Teatro Ruth Escobar vai virar igreja, e outras coisas, outros tantos grupos de teatro acabaram, o sistema, a Ancine está tudo travada, não existe mais Lei Rouanet, não tem ninguém no ministério. Acabou. Aliás, não tem nem ministério, Kiko! Não tem nem ministério e não tem nem gente lá capacitada para tirar uma dúvida. Então, a gente tem que acabar com essa discussão infantil esquerda, direita e entender se você é a favor da cultura, das artes ou você é contra. Você pode apoiar um governo de direita, você pode apoiar um governo de esquerda, mas você não pode apoiar a destruição da cultura e das artes, porque ninguém vive sem isso. E a gente está caminhando para essa destruição das artes brasileiras e, infelizmente, a gente não vai ter muito como se levantar depois disso. E cada vez mais entrando numa cultura de entretenimento puro. Nada contra o entretenimento, eu acho que ele faz parte também, mas quando tudo é só entretenimento e não existe mais cultura, algo está muito errado. Uma sociedade sem cultura não tem vida. Então a gente precisa continuar lutando, né? Buscando parcerias, integrando as disciplinas, como o que a gente está fazendo aqui agora, integrando realmente as coisas, deixando de ver ciência como uma coisa, religião como outra, história como outra, e uma negando a outra e brigando. Não, na verdade é tudo. O teatro é feito com matemática, ciências, biologia, filosofia, religião, luta, tudo. E as artes, de maneira geral, são assim, e a gente precisa continuar caminhando sempre. Eu agradeço e estou à disposição de vocês. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham um excelente dia. E eu vou deixar os links, os sites, todos na descrição para quem quiser conferir o trabalho de vocês. Também o site do Sistema, o site do GAFA, quem quiser saber mais sobre o assunto. Muito obrigado e bom dia a todos. Até a próxima. Adorei. Até mais. Obrigado, gente. Valeu. Até mais.